Oi, galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos começar com português, falando sobre a aula da semana passada, que nós vamos fazer atividade no livro, certo? Em português, nós vamos trabalhar com o texto Uma Bicicleta para Léo. Vocês vão fazer a leitura do texto pausadamente, fazendo a pontuação, e depois vocês vão ver o vocabulário. Lembra? Sinônimos? Pois é, o vocabulário são palavras que têm o mesmo sentido, são sinônimos, certo? Então vocês vão fazer a leitura da página 105, o estudo do vocabulário na página 106. Página 107, vocês vão falar sobre o texto. Você vai conhecer quem é Léo, o que aconteceu com Léo, o que Léo queria, por que Léo chorava tanto. Então, vocês vão fazer a leitura e daí vocês vão fazer as atividades da página 107 e 108. E depois vocês vão fazer o estudo da gramática. Em gramática, vamos trabalhar com sinônimos, que são palavras com o mesmo sentido, e o antônimo, que são palavras com sentido diferente. Se eu digo, Maria é bonita. Bonita, qual o sinônimo de bonita? Maria é bela. São palavras que têm o mesmo sentido. Então, aqui na página 109, você vai encontrar uma explicação. Na página 110, tem a atividade como você vai fazer seu dever. Antônimo pró, eu não entendi. Antônimo é o contrário. Alto, baixo, gordo, magro, certo? Então, sinônimos, palavras com o mesmo sentido. Antônimos, palavras com sentido diferente. Página 110, 111, vocês encontram as atividades. E ortografia, essa semana ortografia nós vamos falar sobre o uso do ge, gi, ge e gi. Num texto bem engraçado, falando de duas girafinhas. Vocês vão fazer a leitura e depois as atividades. Lembrando que o som ge e gi, eles são muito parecidos. Mas a letra G, acompanhada da vogal EI, ela tem som de J. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado na hora da grafia. Para atividades na página 113 e 114, certo? Lembrando que nós precisamos estar fazendo revisão, que na segunda-feira, dia 25, as provas estão disponíveis na escola, certo? Vamos lá, crianças, agora vamos falar de matemática. Olha só, na aula passada nós falamos sobre subtração com reserva, né? Então, vamos treinar mais um pouquinho. Por exemplo, 23 menos 10. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. 0 para chegar em 3. Faltam quantos, minha pró? Memoriza o 0 para chegar em 3. 0, 1, 2, 3. Quanto? Muito bom, 3. 1 para chegar em 2. Memoriza o 1 para chegar em 2. 1, 2. Faltam quantos? Então, 23 menos 10 é igual a 13, certo? Lembrando dos termos da subtração. Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Agora, vamos fazer uma subtração com reserva. Eu tenho 82 menos 54. Observe que eu coloquei unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Sempre. Outra coisa, na subtração, o número maior, ele é sempre o minuendo. Sempre. Então, vamos lá? 4 para 2, posso? Não. E aí, minha pró, o que é que eu faço? Eu vou tomar emprestado 1 do 8. Ele vai deixar de ser 8, vai passar a ser 7. E vou colocar esse 1 aqui do lado do 2. Formou que número? 12. Então, 4 para 12. Pense, memoriza o 4. Vamos lá? 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quanto? 8.
certo? E agora, minha prova, eu vou fazer o quê? Eu vou 5 para 7. Por que 7? Você não tomou emprestado 1 do 8? Então, 5 para 7. Memoriza o 5. Memorizou? 6, 7. Faltam quantas? 2. Então, 82 menos 54, 28. Resto ou diferença? É esse nosso assunto. Gente, vai em casa treinando. Qualquer dúvida, é só ir falar com a Pro, pelo grupo. Então, nós temos lá na página 80 a explicação. Na página 81, eu já tenho as atividades, que é tudo aqui que vocês já estão vendo, certo? E ele fala também do material dourado. Lembra? Cada tirinha representa uma dezena. O cubinho é igual a uma unidade. E cada placa Pro é o quê? Igual a uma centena. Certo? Presta atenção, porque na página 81, ele pede para você resolver as operações e representar com material dourado. Como é que eu vou representar aqui? 8 tirinhas. E a unidade? 2 cubinhos. 82. E aqui, 5 tirinhas. Quantas unidades? 4, que é representado pelos cubinhos. Certo? Na página 81. Depois, na página 82, tem uma atividade que fala de um gráfico. Você vai ler e vai observar os valores da empresa A, os valores da empresa B e vai fazer a subtração no quadro valor lugar. E depois responder as questões lá da página da questão 3. Qual o nome da operação indicada? Qual a operação que você está trabalhando? Subtração. Perfeito. Aí ele pergunta: qual o número que representa o minuendo, o subtraindo? Tá certo? E na página 83, você vai fazer desafios, pequenos desafios, onde você vai prestar bem atenção, faça a leitura com calma. Não entendeu na primeira? Faça a segunda vez, a terceira sem pressa. Olha a pontuação, que é muito importante na hora da interpretação. E por fim, essa é a atividade de matemática, tá certo? Faz devagar, com muita atenção. E aí, vamos falar agora sobre ciências. Nós estamos trabalhando em ciências sobre o solo. O que é o solo? O solo é a camada superficial da crosta terrestre. É o chão onde nós pisamos. O solo, gente, ele é tão importante quanto a água, quanto o ar, porque do solo nós plantamos, criamos nossos animais, construímos nossas casas. É importante que cuidemos muito do solo. Certo? Então, nosso assunto do solo, da página 51. É muito importante a leitura com calma, para que você compreenda o que a Pro está falando. A erosão é o desgaste do solo pela ação do homem. Com a chuva, o vento, o homem, quando ele começa a escavar o solo, a formar buracos, ele começa a desgastar o solo. E aí vem a erosão, porque esse solo está desprotegido. Certo? Acontece a erosão toda vez que o solo não tem uma proteção. Então, ele vem formando crateras, certo? Página 51. Na página 52, vem lá a atividade falando sobre o que tem a interpretação do texto. Nós temos lá gravuras de queimadas, do excesso de chuva, do excesso de vento, dos desmatamentos. Nós temos aqui na nossa atividade. Só é fazer a leitura, porque a interpretação está bem tranquila. Na página 53, você vai fazer uma breve pesquisa sobre os problemas causados por agrotóxico. O que acontece quando o homem usa muito agrotóxico no solo? O solo fica contaminado, porque isso é um produto químico que é feito para matar pragas. Então, se ele usa em excesso, em grande quantidade, o que vai acontecer? O solo vai ficar poluído.
A erosão, com a retirada da proteção, com a retirada dos nutrientes do solo, acontece a erosão. E o lixo? O lixo, gente, o lixo ele é acumulado, ele faz mal para o solo, porque aquele lixo acumulado ele forma o chorume e também os gases que ele elimina, polui também o ambiente. Então, vocês vão fazer a leitura e depois a atividade da página 52 e 53. Na página 54, vamos falar sobre o subsolo. O que é o subsolo? É aquela camada que fica abaixo do solo, aquela camada profunda, onde nós encontramos água mineral, onde nós encontramos o petróleo, pedras preciosas que fazem brinco, pulseira, não é isso? Os minerais estão no subsolo, lá nas minas que ficam abaixo do solo. Então, você vai ver aqui toda a leitura da página 54, 55, que fala desse material, o que utilizamos, por exemplo, o ferro. Eu faço o que com o ferro, minha pró? Eu posso fazer panela, eu posso fazer portão. E o petróleo, minha pró, o que é que eu faço com o petróleo? Inúmeras coisas, o combustível, a gasolina, ela vem do petróleo. E ouro, a prata, utensílios, joias, tudo isso eu encontro no subsolo. Nós vamos falar na página 56 o que eu acabei de falar, do petróleo, das pedras preciosas, do carvão. E na página 57 nós vamos fazer atividade, falando o que é o solo, falando sobre exemplos de minérios de ferro, o que é que nós podemos fazer com o ferro, o ouro. E na página 58 também vamos continuar essa atividade, certo? Vocês vão procurar, dá uma pesquisada se você tem dúvida, dos derivados, tá certo? De cada produto. Então, esse assunto é o subsolo. E por fim, em ciências, nós vamos falar dos tipos de solo. Nós encontramos vários tipos de solo. Nós temos o solo permeável, o solo impermeável. O solo permeável, que é aquele que facilita a passagem da água, o solo impermeável, que é aquele que dificulta a passagem da água, certo? Nós vamos ver na página 60 os tipos de solo. O mífero, o que é um solo mífero? É um solo com muito humus, cheio de nutrientes. Que nutrientes são esses? Restos de animais, restos de vegetais, deixa essa terra bem propícia para o plantio, uma terra forte para o plantio. O solo arenoso é aquele solo que eu falei a você, é aquele solo permeável, que ele não acumula água. Por exemplo, a areia da praia. Quando chove bastante, ela não acumula. Por quê? Por causa do tipo do solo. Ele é um solo permeável, não acumula água. O solo argiloso é aquele solo que contém muita argila, aquele solo que dificulta a passagem da água. E quando depois de tempos ele fica todo, que essa água seca toda, o solo fica todo rachado. Essa é uma característica bem forte do solo argiloso. E a terra roxa é aquela bastante fértil, apropriada para a plantação de café. E o massapê também é um tipo de solo muito bom para a plantação de cana-de-açúcar. Na página 61, vocês vão encontrar a atividade falando sobre os tipos de solo. E na página 62, que é a continuação. Inclusive, ele pede a definição do solo fértil. O que é o solo fértil? Aquele propício para a plantação. Um solo cheio de nutrientes, forte, certo? Isso é um solo fértil. Então, gente, agora vamos trabalhar com história. O assunto conteúdo de história é a administração municipal. O que é a administração municipal? Nós falamos que o Brasil ele é enorme. O Brasil ele é dividido por estados. E cada estado é dividido por município. Todo município tem o seu gestor, tem o seu chefe. É isso quem comanda aquele município. Essa pessoa que comanda o município é o prefeito. É como na sua casa. Na sua casa não tem o chefe da família, então no nosso município também é necessário para que tudo ocorra bem. Mas ele não faz nada sozinho. Ele precisa do vice-prefeito, quem vai substituir o prefeito toda vez que for necessário, que ele se ausentar do seu município.
E os auxiliares, que são os secretários nomeados pelo prefeito. Ele nomeia o secretário de transporte, o secretário de segurança, cada qual vai cuidar da sua área. Dessa forma, o município ele fica bem organizado. Então, o prefeito, ele faz parte do poder executivo, que são os poderes necessários para uma boa gestão. O poder executivo no município e o poder legislativo. O poder executivo é exercido pelo prefeito e seus auxiliares. O poder legislativo é o poder que elabora as leis do município. Ele elabora as leis e o prefeito, o poder executivo, manda executar. Minha pró, me diga, e quem é que está fiscalizando isso tudo? No município, quem fiscaliza também é o poder legislativo, a Câmara de Vereadores. E isso acontece apenas no município. Entendeu? Ó, pró, e como são escolhidos esses representantes? Eles são escolhidos através do voto secreto, que acontece de 4 em 4 anos. O povo vai às ruas para eleger, para escolher o seu representante. Isso é usando a democracia, onde o povo escolhe o seu governante, seu gestor, certo? Isso acontece de 4 em 4 anos. Aí vocês vão ver na página 48, com a leitura, na página 49 e na página 50, atividades, 50 e 51. Ele fala, quem é que exerce o poder executivo no município? Quem é o chefe? O prefeito. Como é o nome do nosso prefeito, gente? Antônio Carlos Magalhães Neto. E quem é que exerce o poder legislativo? Os vereadores, que ficam na Câmara de Vereadores. Na nossa cidade, fica ali, nós já fomos diversas vezes em passeio da nossa escola, na Praça da Sé. Fica a prefeitura, logo ao lado tem a Câmara dos Vereadores. Então, ele pede aqui, na página 50, a questão 4, para você pesquisar o número de habitantes do seu município. Dá uma pesquisadazinha lá no Google, você vai achar com facilidade, tá bom? E na página 51, vocês vão dar a sua opinião, não é isso? Na questão 5, na questão 6 e na questão 7. Na questão 8 tem uma cruzadinha. Ele pergunta, qual o poder que executa as leis, que manda fazer? Qual é? O executivo, que é o prefeito. Qual o poder que faz, que elabora as leis, que fica na Câmara de Vereadores? O poder legislativo. Qual membro do poder? Quem são os membros do poder legislativo? Quem é? São os vereadores, que você também escolhe, que o povo escolhe. E a sede da administração municipal? Qual é a sede? A prefeitura. Então, assim, nós temos aqui as atividades da página 50 e 51, que nós vamos fazer com muita cautela, devagar, sem pressa nenhuma. Tá bom, crianças? Lembrando que nós estamos no grupo de segunda a sexta, das 14 às 16h30, que no dia 25 estão sendo liberadas as provas, 25 e 26, a família pode chegar lá na escola e pegar suas provas para fazer. Continuo no grupo com vocês para qualquer dúvida. Obrigada, um beijo e até breve.